Olá pessoal, então nós vamos apresentar aqui o tutorial sobre saúde financeira, do módulo saúde financeira, né? Então vamos lá. Bom, como vocês já acessaram aí a parte do módulo de competitividade, basicamente o processo é semelhante, basta clicar aqui em acessar o PID, entrar aí com o PJ, com o seu login e senha, né? E logar no sistema, tá? Então vamos lá. Então aqui você tem duas alternativas. Você pode entrar tanto pela saúde financeira no menu lá do seu lado esquerdo ou clicar aqui, desde que você não tenha dado. Se você clicar aqui na saúde financeira e já tiver respondido, vai aparecer já o seu relatório, tá? Então se eu clicar aqui, ó, né, em cima de saúde financeira, vai abrir um formulário vazio para você preencher, tá? Então entrando aqui pela saúde financeira, informações patrimoniais e financeiras, você também acessa, tá? Então aqui nesse caso você vai criar um perfil, você pode criar vários perfis aqui, um perfil para cada loja, tá? Mas você vai ativar só um para fins de análise, então você vai ativando cada perfil. Depois vamos colocar aqui um apelido para você colocar no segundo perfil adicional, para que você depois possa imprimi-los e analisá-los aqui. Porque eles podem estar em diferentes regiões, né? Então você queria comparar com a questão financeira de outras cidades, tá? Então, na verdade, só que nesse caso, nós não trabalhamos com outras regiões, diferentemente do competitivo. Nós trabalhamos com todas as empresas distribuído por percentis, né? Basicamente, 10%, os 10% melhores, 10% piores e assim sucessivamente. Nós vamos dividir. Vocês vão ver mais um pouquinho mais na frente. Então, vamos lá. Criar o primeiro perfil. Este formulário ele é dividido em três partes, que são a primeira parte são as informações patrimoniais, tá? Que são as informações do balanço patrimonial. A segunda parte são as informações fiscais, tá, da empresa. E a terceira são as informações sobre vendas. Para que você consiga preenchê-lo, é necessário que você solicite a contabilidade, ao seu contador, ao departamento contábil, informações, né, sobre as finanças. E especificamente nós estamos falando aqui do balancete, tá, ou das demonstrações contábeis. Nas informações patrimoniais, você vai usar dados anuais. Então aqui, né, você tem também uma ajuda. Então, se você passar o mouse em cima aqui desse ponto de interrogação, você vai ver que ele vai te explicar o que significa cada uma das contas. Aqui você tem duas opções, digitando os valores ou, né, apertando aqui nesse ícone aqui, que ele vai subindo os valores especificamente aqui para colocar até os centavos, tá? Nós vamos utilizar aqui, só a título de exemplo, um valor padrão para todas as contas para facilitar ganhar tempo aqui. Não é o que você vai fazer, mas você vai inserir os dados especificamente da sua farmácia para que você quer analisá-la. Tá? Importante dizer que existe um protocolo de segurança, tá, que não apresenta análises individuais de nenhuma empresa. Não apresenta nenhuma análise individual. Todas as análises são agregadas. Assim, nenhuma informação é exposta a um concorrente que possa entender. Ele vai entender o mercado como um todo e ele, de certo modo, é um indicativo positivo, né, que as empresas tentem olhar o aproveitamento melhor do seu mercado. Uma farmácia desenvolveu um protocolo, esse sistema só se conecta com outro sistema apenas por uma porta que traz o seu CNPJ, né, e o login e senha, mas não tem acesso aos seus dados que estão depositados lá na outra plataforma da Farmac, tá? Vamos lá, finalizamos aqui. Então, no primeiro bloco são os ativos circulantes, ativos não circulantes, imobilizados, né, aqui em cima caixa, estoques, passivos circulantes, que são as dívidas de curto prazo, até 12 meses, e as dívidas acima de 12 meses, que são os passivos não circulantes, tá? Preenchemos aqui, colocar o seu capital social investido. No tutorial final, a gente vai apresentar um detalhamento melhor sobre as compras, tá? Então, os tutoriais serão mais longos e basicamente terão também como objetivo a exemplo de uma videoaula, tá? Aqui na informação fiscal, então vou colocar aqui 90% das empresas estão no Simples, né? Vou inserir também a alíquota interna praticada dentro do estado de ICMS, a alíquota do município no qual a empresa está. Tá? Se for 3, for 2, então eu coloquei a alíquota máxima nos dois aqui, a alíquota aqui. Por quê? Se a empresa tiver no lucro presumido, ela vai utilizar essas duas alíquotas. Se ela tiver no Simples, ela vai usar as alíquotas proporcionais às faixas, tá, de faturamento. Nas informações sobre vendas, nós temos então receitas, custos e despesas. Nas receitas, tem 3 blocos de receitas. Tá? Também vou entrar com 10 mil cada um aqui. Você tem a primeira receita, que é a receita de venda de mercadorias compradas para revender. No terceiro bloco, no segundo campo, você tem as receitas de serviço com formulações. Então, se você trata as formulações como serviço,
você vai lançar aqui. Se você trata as formulações como um produto, você vai lançar neste outro campo, tá? Nos custos, vamos colocar aqui 5.000, né, para dar uma margem, né, não gerar prejuízo, a gente enxergar nossos indicadores um pouquinho mais à frente, tá? Nas despesas operacionais, nós temos o seguinte, nós temos então todas as despesas que ocorrem, são os custos fixos, né, da empresa que ocorrem mensalmente. Todas essas informações aqui são mensais, as informações do primeiro bloco, anuais, e aqui as informações fiscais do qual a empresa está enquadrada em qual regime, tá? Então eu vou lançar aqui R$1.000, claro que isso não representa a folha, você vai colocar a folha de salários aqui especificamente, mas é só para a título de exemplo de como preenchê-lo, tá? Então vocês começarem a utilizar o sistema nessa minha demonstração. Pronto, gastei aqui, claro, no meu caso eu gastei 2 minutos para preenchê-lo, tá? Mas você vai gastar mais do que 10, 15 minutos, uma vez que você tem essas informações já disponíveis, você vai fazer o exercício. E se eu estiver preenchendo, tiver que fazer alguma coisa para o sistema, salva, ele vai salvar parcialmente, porém ele não vai gerar nenhuma análise. Ele vai salvar parcialmente, tá? Então salvei aqui. Fazemos uma figa, né, para dar certo aqui. Pronto. Então já está salvo, fechei o relatório, vou dar uma atualizada. Pronto, ele já gerou aqui para mim um relatório, tá? Então eu já tenho o primeiro formulário. Então se a gente agora visualizar aqui já entrar direto na primeira página e clicar em saúde financeira, o que vai acontecer? Um minutinho, pronto, já gerou o nosso relatório, tá? Como vocês podem observar na sequência, ele já gerou o nosso relatório financeiro, já deu o nosso diagnóstico, já está pronto. Você já tem o relatório do diagnóstico pronto, tudo bem? Depois a gente volta um pouquinho aqui. Voltamos ainda lá no perfil. Bom, se eu tivesse 2 lojas, o que eu faria? Criaria um segundo perfil. Então vou criar aqui, eu vou colocar ele parcialmente, tá? Vou preencher aqui 2 campos só, parcialmente, tá? Minha segunda loja. E eu vou basicamente ver que salvei ele incompleto. Pronto, deu um erro, né? De requisição, porque ele vai requerer que os meus dados basicamente sejam completados. Tem algumas informações que são obrigatórias no meu formulário, ok? Então voltamos aqui. Se eu posso criar quantos formulários eu quiser, mas desde que tenha que preencher todos. O importante é que ele vai ter que estar sempre observando se ele está ativo, tá? Então neste caso específico, se ele está ativo, ok? Então entramos agora, você pode tanto acessar, quando você acessa por aqui, por saúde financeira, ele vai abrir o relatório financeiro, vai abrir só o primeiro relatório. Então é importante você sempre entrar pelo lado esquerdo, tá? Relatório financeiro, pronto. Então, o que esse relatório nos trouxe? Ele trouxe uma análise do nosso capital de giro. Então, ele diz, olha, o seu capital de giro, né, está numa condição fraca. Ele pega todas as empresas do setor e classifica, né, o capital de giro de acordo com um conceito. E enquadra você aqui. Então, se você parar em cima do número, vai estar, sua folga financeira está melhor apenas que 30% das empresas do setor. Tá? Então, as empresas em geral estão melhores do que você. Você está aqui já numa zona um pouco crítica. Quanto que você precisaria de capital de giro? Até que a sua necessidade não é alta, porém, o que você tem em tesouraria não é suficiente para cobrir as suas necessidades, o que gera você numa condição péssima em termos de capital de giro. Ele vai trazer uma análise dos prazos médios de renovação de estoque, tá vendo? O seu prazo médio de renovação de estoque é de 80 dias. Você está melhor que apenas 40% dos seus concorrentes. Pagamento de fornecedores, o seu prazo, né, é de 40 dias. Tem gente que tem 250 dias para pagar os seus fornecedores, tá? Então você não está comprando com os melhores prazos. Recebimento de vendas, a mesma coisa, tá? Então o prazo médio de recebimento de vendas, você está basicamente só com 10 dias. Sua venda é quase à vista, tá vendo? Eu já estou quase fazendo uma análise aqui, porque é intuitivo, a gente não aguenta, né, esperar, tá? Então o relatório vai te trazer o seu ciclo operacional. Então no tutorial sobre isso eu vou explicar detalhadamente o que significa cada um desses indicadores, tá? Ciclo financeiro, entre comprar, estocar e vender. Você vai ter também uma análise da capacidade de pagamento, os seus índices de liquidez, para tudo que você deve no curto prazo e no médio prazo, quanto que você tem em caixa. Sua condição hoje, né, de dinheiro imediato para honrar esses compromissos é de 33 centavos. Você só está melhor do que 30% das empresas do setor. Quem está melhor tem 1,2. Tem um valor muito alto de caixa, né? Aqui também teria um caixa bastante alto. O índice de liquidez corrente, tudo que você deve durante o ano, no ano, e o que você tem para pagar no ano. Olha, você já está numa situação mais satisfatória, tá vendo?
Você tem pouco dinheiro em caixa, mas você tem muito estoque, você tem duplicados a receber, tá? E na liquidez geral, que inclui tanto os valores de curto e de médio prazo. Você já tem um bom índice, quer dizer, no médio prazo você consegue honrar todos os seus compromissos, você está no melhor quadrante aqui, tá? Análise de lucratividade e rentabilidade mostra que a sua margem bruta lá, ela é de 50%. Porém, as empresas do setor chegam a ter 5.000%. Claro que como nós estamos dando um sistema de teste, né, ainda não é os dados precisos ainda das farmácias, mas ele já começou a mostrar que a sua margem é considerada uma das menores do setor, tá? Sua margem líquida, que já é o lucro líquido dividido pela receita, é 20%, já é satisfatória. Quando nós olhamos para o retorno dos ativos, o retorno é de 3%. Lembra que nós estamos usando um dado padrão lá. Não reflete nenhuma realidade econômica, tá? O seu retorno sobre o patrimônio líquido já é de 30%. Já está entre os melhores do setor, tá? Grau de endividamento, como é que está a estrutura da sua dívida? Endividamento total, 550%. Você está entre os piores, tá vendo? Sua condição é deficiente. Endividamento de curto prazo, ela é boa, tá? Que vence rápido. Índice de mobilização de recursos próprios, quer dizer, usando recursos para fazer o financiamento das suas operações, custo do capital terceiro, juros que você paga, tá? Então você está entre os maiores juros, despesa de juros, claro que lembrando aqui que ainda é um diagnóstico da estrutura. O que a análise lhe proporciona? Ela te deu um exame da sua saúde. Bom, então no final chegou o doutor e diz o seguinte: e aí, como é que você está? Você tem uma condição razoável. Você está péssimo de capital de giro, o seu ciclo financeiro operacional é satisfatório, tá? A sua liquidez é satisfatória, sua rentabilidade é boa, porém sua dívida é deficiente. A sua condição hoje é razoável, então seu índice é de 48%. Muito interessante, né? Então você vê de forma simples, objetiva, você vai ter um tutorial falando sobre os indicadores, tudo isso para ajudar aí na educação, né, do negócio, educação contábil e fiscal do negócio. Bom, acabou? Ainda não. Aqueles dados que você preencheu naquele relatório te proporcionará também analisar um pouquinho sobre o seu aspecto fiscal. Como é que está a sua saúde fiscal, a sua competitividade fiscal, né? Então aqui a gente analisa tributo por tributo. Olha o PIS. Então você está entre os melhores, porque você não paga PIS porque você está faturando 30 mil reais, você está no primeiro item da tabela do Simples Nacional, então ele é zero mesmo, tá? O seu COFINS também está entre os melhores, são os menores COFINS que se paga no setor, as empresas do Simples, mostrando a competitividade das empresas do Simples. Por mais que todo mundo reclama, se o cara está reclamando que está no Simples, meu amigo, se você sair do Simples, você vai ver como vai ficar pior a situação, tá? Mas isso a gente vai discutindo oportunamente nos tutoriais, a gente vai falando um pouco, dando orientações, né? Mas trazer aqui o farmacêutico para entender um pouquinho melhor sobre as finanças do negócio, muito interessante, tá? Quando a gente olha o ISS, tá vendo? Então aquela tributação do ISS já não é uma boa, porque quer dizer, muitas farmácias devem né, serem tributadas pelo ICMS, não pelo ISS. Como você colocou o ISS, né, então neste caso específico, o seu ISS dentro da sua estrutura já é uma condição boa, mas não é uma condição ótima. E aqui a sua carga tributária, ela é ótima, considerando as empresas do setor, estariam nos 10% melhores do setor, tá? Você estaria melhor do que 90%, são formas de analisar. Carga tributária sobre o lucro líquido, neste caso você, né, como está nas primeiras faixas do Simples, então não tem a alíquota zero mesmo, tá? Bom, aqui tem um dado bastante interessante, né, difícil de encontrar, esse tipo de análise, que é a análise da carga tributária sobre a folha de salários. Você terá dois simuladores também que ajudará você nesse processo, tá? Então, se você observar aqui, ó, a carga tributária da folha, né, a sua carga tributária ela é boa porque você está no Simples. Mesmo estando no Simples, o efeito é bom, tá? Eu vou fazer uma alteração para a gente dar uma visualizada aqui. Então você tem contribuição previdenciária, o INSS que você paga, tá? Então você está indo no melhor bloco. Fundo de Previdência e Assistência ao Trabalho, o FAT. Né? Como você é zero, porque você está no Simples. Risco de acidente de trabalho também. Fundo de garantia, 8%. Né? Provisão de férias, provisão de 13º, INSS e FGTS sobre provisão de férias. Sua carga tributária é de 1.200, você está entre as melhores empresas do setor. Bom, a gente então agora pode visualizar nossa análise, né, nossa saúde financeira e com nossa competitividade fiscal. Então este questionário lhe proporcionará dois belos relatórios para uma análise de posicionamento, tá? Bom, posso imprimi-lo? Tá vendo como não vai sair colorido porque a minha impressora
é preto e branco. Tá? Então você vem aqui em impressora, tem um desenho de uma impressora, clicou nela, imprime o seu relatório, para depois você fazer uma leitura um pouquinho mais detalhada. Se a impressora é colorida, vai sair tudo colorido, vai sair um belo diagnóstico aqui, né? Basicamente numa escala. Então foi pensado para você também uma forma mais analítica.